insubstancial, inconsistente, efêmero, oco. Já pensou se eu dissesse que você é uma pessoa assim? Bom, ultimamente Jesus vem me confrontando sobre a ideia de ser alguém religioso e alguém de fato espiritual. Jesus disse em Mateus 16:6: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Que existe um tipo de ensinamento que não nos leva exatamente a conhecer Jesus, mas nos dá uma aparência de como se a gente fosse como Jesus, nos dá até resultados que aparentemente parece que foi Jesus que gerou em nós, mas não. São falsos frutos porque foram fundamentados em cima de uma falsa identidade. E essa é a diferença de um ser verdadeiramente espiritual por um ser religioso. O religioso fala, o religioso parece, o religioso articula, o religioso ele tem todos os jargões de um cristão, mas ele não é cristão. E a qualquer momento aquilo ali pode desmoronar. Sabe por quê? Existem 3 tipos de crenças das quais a gente pode fundamentar as nossas realizações. A primeira é a crença da identidade. É quando a gente começa a construir e a fazer as coisas sabendo quem nós somos em Cristo. A segunda crença é a crença de capacidade. É aquilo que eu sou capaz de fazer com os meus dons e as minhas habilidades. E a terceira crença é a crença do ter. Aquilo que eu sou capaz de possuir, de ter, de conquistar. Muitas vezes, por não sabermos qual é a nossa identidade em Jesus, qual é a nossa identidade em Cristo, nós vamos fazendo e a gente cai num modo operacional e ativista. Entendendo que se nós estivermos lá na igreja ou envolvido em um tipo de grupo na comunidade, fazendo bem, fazendo caridade, aquilo ali basta para dizer que eu sou um seguidor de Jesus. Mas não. Muitas vezes você pode estar fazendo porque você quer a aprovação de alguém, porque você quer pertencer a um grupo, porque você não quer se sentir sozinho. E pasmem, se você quer ser um seguidor de Jesus, se você quer fundamentar a sua identidade em quem Jesus é, eu tô aqui para te falar que vão ter momentos da sua vida que Ele precisa te bastar, Ele precisa ser suficiente. Nós não vamos conseguir conquistar, nós não vamos conseguir realizar muitas coisas sozinhos, mas quando a gente parte de um princípio de que Jesus é suficiente para nós e em nós conseguimos fazer e nós conseguimos realizar aquilo que a gente deseja de um modo muito mais leve. Bom, uma outra coisa que é muito importante a gente falar nessa passagem, quando Jesus compara o fermento com o ensinamento dos fariseus, os fariseus eram os religiosos da época, né? Eles eram pessoas que criavam regras, eles criavam normas, e isso pesava as pessoas. E aquilo ali, a partir dali, eles conseguiam qualificar e dizer, olha, você é realmente uma pessoa de Deus, você não é uma pessoa de Deus. Então, Jesus até confrontava os fariseus dizendo, olha, vocês colocam regras para as pessoas, regras e normas das quais vocês que são hipócritas nem conseguem cumprir. E é por isso que os fariseus não gostavam de Jesus. Como seria se Jesus vivesse no sistema que a gente vive hoje? Como seria Jesus se ele circulasse, inclusive, no próprio sistema religioso que a gente vivesse hoje? Será que ele não levantaria para algumas pessoas que há muito tempo estão nessa caminhada e diria, você é um hipócrita, você é um fariseu? Será que ele não diria isso para mim, para você? Você é um hipócrita, você é um fariseu? Quando a gente olha a passagem, né, do samaritano, diz que o homem estava caído e diz que ali passou um levita, e se a gente fosse ver hoje, passaria um pastor, um padre, pessoas que têm até nomes, um cargo renomado dentro da instituição religiosa, e ele não estendeu a mão para ajudar esse homem. Mas o samaritano, que naquela época era considerado como a pior das espécies, foi a pessoa que, além de socorrer aquele homem, deixou ele num estábulo, investiu dinheiro para que ele pudesse dormir ali e ser cuidado naquele lugar. E aí a gente pensa, né? Quem era realmente um seguidor de Cristo se a gente trouxesse isso para os dias de hoje? Quem seria você? Um fariseu ou um samaritano? Isso é uma reflexão para a gente parar e pensar se nós realmente temos fundamentado a nossa identidade em quem Cristo é. E uma outra coisa que eu queria falar sobre o fermento, que é muito importante, porque os ensinamentos dos fariseus, que eram os hipócritas, os religiosos da época, aqueles que criavam normas, que pesavam sobre a vida das pessoas, ao invés de libertá-las, ao invés de impulsioná-las para o seu destino e realmente fazer com que a verdadeira identidade delas florescesse, e mais do que isso, quando nós realmente somos um seguidor de Jesus, nós conseguimos olhar para alguém para além daquilo que a pessoa está sendo naquele momento. A gente consegue enxergar aquilo que a pessoa nasceu para ser. A gente consegue honrar aquilo que ela carrega, mesmo que ela não saiba ainda. E isso é a verdadeira cultura do reino, que é uma cultura de honra.
Mas voltando a falar do fermento, né? Qual que é o papel do fermento? Quando a gente coloca o fermento em um ingrediente, ele dá um volume, ele dá uma aparência no pão, por exemplo. Mas aquele pão pode ser oco por dentro. Não quer dizer que todo aquele volume é preenchido por algo consistente, por algo sólido. E muitas vezes é dessa forma que a gente tem pautado a nossa vida, não nos ensinamentos e numa verdadeira intimidade com Jesus, mas simplesmente nas normas, nas regras que nos dá os jargões, nos dá a aparência, nos dá inclusive os cargos e as posições que um seguidor de Jesus teria na sociedade, mas isso não quer dizer que nós somos realmente, genuinamente cristãos, temos realmente uma aliança com Jesus e temos fundamentado a nossa identidade naquilo que vem de Jesus. Porque o fermento, ele é isso. O fermento é algo que você coloca, ele dá um volume, ele dá uma aparência, mas por dentro ele é o que eu disse logo no início desse vídeo, ele é insubstancial, não há algo sólido, não há algo palpável. Sabe qual é o maior perigo da gente fundamentar a nossa caminhada de fé em cima de algo insubstancial? Em cima de normas, de regras, ou até mesmo uma carência de saber quem nós somos e até mesmo ceder a algumas coisas que a gente não deveria fazer, que a gente não deveria negociar, inclusive sobre os nossos valores pela carência de pertencer? É que Jesus, quando ele veio para se dar em alimento para nós, para que nós pudéssemos não só andar com ele, para que nós pudéssemos não só fundamentarmos a nossa identidade nele, mas ele é o próprio alimento, o pão e o vinho. O que eu pergunto é, você tem sido um cristão que é digno de ser alimento para outros? Sabe? Quando as pessoas cruzam com a sua vida, quando as pessoas ouvem a sua palavra, quando as pessoas cruzam o olhar com você, elas se sentem alimentadas de algo eterno ou não? Quando as pessoas cruzam com você, elas se decepcionam e pensam, nossa, eu vejo essa pessoa falando de Jesus, eu vejo essa pessoa tendo uma posição aí dentro do sistema religioso ou dentro da sociedade, e aí quando eu encontro com ela, eu não consigo me alimentar, porque parece uma pessoa que não consegue se dar em amor, não consegue se dar em justiça, não consegue se dar em alegria, não consegue se dar em paz. Porque esse é o próprio reino, na verdade, paz, alegria e justiça no Espírito. E eu te pergunto, durante a sua caminhada você tem sido realmente um fermento, ou você tem sido um pão sólido, assim como Jesus, a ponto de as pessoas cruzarem com você e elas se sentirem verdadeiramente alimentados por algo eterno, por algo que nada nesse mundo pode entregar a elas, além de um legítimo filho de Deus, além de um legítimo cristão, além de um legítimo e fiel seguidor de Jesus Cristo. Essa é a minha mensagem para você e para te confrontar, assim como eu tenho sido confrontado. Você é um ser verdadeiramente espiritual, guiado pela beleza, pela simplicidade, pela humildade do Espírito Santo, pela doçura do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, pela misericórdia do Espírito Santo, ou você tem sido um religioso que fala, que parece e que tem uma posição de cristão, mas genuinamente você é oco, você é vazio e incapaz de alimentar as pessoas à sua volta com gestos, com palavras, com atitudes eternas.